Capítulo 40 Aspectos menores da lei. Em razão desses princípios de trindade e dualidade, o universo é um trinômio e um binômio ao mesmo tempo. Ambos, como vimos, encontram a unidade no monismo de sua equivalência. O todo é concomitantemente unidade, dualidade e trindade. Ao lado desses aspectos principais da lei, temos outros menores, nos quais a unidade ainda se subdivide e se diferencia. As faces do poliedro são infinitas. A lei é verdadeiramente inexaurível. Imaginai o código que deve guiar o funcionamento de um universo tão vasto e tão complexo, regulado com tanta perfeição. Vimos o princípio das unidades coletivas, ao qual corresponde, no aspecto dinâmico, o princípio dos ciclos múltiplos, e no aspecto conceitual, o princípio das leis múltiplas. Organismo de formas, organismos de forças, organismo de leis. Também em seu aspecto conceitual, o universo é um organismo. A lei, assim como se decompõe em princípios menores, como já vimos, também se recompõe em princípios maiores. É o princípio de divisibilidade e recomposição, que reencontrais com evidência na possibilidade universal de análise e síntese, desde a química até a filosofia. É o princípio de reunificação, no qual se equilibra o princípio de subdivisão. O princípio que guia a forma na ascensão evolutiva, contraposto ao das unidades coletivas e da recomposição, é o princípio da diferenciação, pelo qual a evolução ocorre pela passagem do indistinto ao distinto, do genérico ao específico, do geral ao particular, do homogêneo ao diferenciado. Essa tendência à multiplicação dos tipos, à subdivisão da unidade, encontra o seu contraimpulso compensador, com o qual se reconstrói o equilíbrio no princípio das unidades coletivas, por sua tendência à reorganização e reunificação, que implica uma progressão constante da complexidade. Tais princípios são forças que se manifestam na forma de tendências, como um instinto, uma necessidade do devenir, no sentido de se conformar a esse princípio. Muitas vezes eles se conjugam como contrários, balanceando-se assim em perfeito equilíbrio. Outro princípio decorrente da lei de evolução é o princípio da relatividade. Se apenas o relativo pode evoluir, então a evolução só é possível num mundo sucessivo, finito, progressivamente perfectível, como é o vosso. O princípio do mínimo esforço regula a economia da evolução, evitando o dispêndio inútil de forças. O princípio de causalidade garante a concatenação no desenvolvimento fenomênico, fazendo o efeito derivar da causa, o consequente decorrer do antecedente, estabelecendo assim uma rígida conexão dos momentos sucessivos no devenir. Essa lei assinala o ritmo de vosso destino. Em paralelo ao princípio de causalidade, há também o princípio da ação e reação. Observai esse dualismo ativo-reativo nos fenômenos sociais, que não progridem em linha reta, mas sim por caminhos tortuosos, feitos de impulsos e contraimpulsos, recordando-vos o percurso dos rios.
Não há dúvida que eles avançam numa correnteza, oscilando entre suas duas margens, o bem e o mal. Cada posição, cada conquista, cada afirmação é levada às últimas consequências, até chegar ao abuso. O homem, totalmente inconsciente, não sabe parar senão quando a lei de reação levanta um dique. Mas depois, a nova posição assumida também é levada ao abuso, até chegar ao ponto no qual a mesma lei constrói um novo dique, repelindo o impulso. Assim, absolutamente ignaro e passivo diante da lei, o homem é totalmente incompetente para se autodirigir. Acreditais que sejam os governos e os parlamentos que guiam os povos? Não, eles constituem apenas um expoente. Mesmo nos períodos de anarquia, a história caminha por si mesma, sabiamente guiada pelas forças ocultas contidas na lei. O homem, para sua salvação, é sempre constrangido num ritmo que ele não sabe compreender e que, por isso, chama de fatalidade. Serve-nos como exemplo a história da França, desde Luís XIV até a Revolução e Napoleão. Não se corrige um abuso senão com outro abuso. Dizeis que a riqueza é um furto, mas somente para roubá-la. Sois virtuosos, mas apenas para perseguir os outros em nome da virtude. Assim, recaís sempre sob o peso das consequências de vossas ações, sem jamais quebrardes o ciclo dos erros. É desse modo que, de abuso em abuso, move-se a correnteza. Nenhum homem existe sem culpa. Mesmo quando acredita dominar e vencer, é apenas um autômato no seio da lei, que a cada ciclo lhe diz: basta. Esse é o perigo que ameaça vossa civilização mecânica. Ai de vós se abusardes de vosso poder, abandonando-vos aos instintos das épocas passadas. Se dispondo de tais meios de destruição, não renovardes vossa psicologia, pois estareis perdidos. Muitas vezes, no organismo das leis, algumas tocam-se em continuação, complementando-se mutuamente. Por isso, do princípio de causalidade, passa-se ao princípio de continuidade, pelo qual a derivação consequente está ainda mais estreitamente ligada à sua causa por continuidade. A natureza não dá saltos. Contíguo a este princípio, há também o princípio de analogia ou de afinidade, que já notamos e aplicamos na estequiogênese, pelo qual, assim como todos os princípios assemelham-se no fundo comum do monismo ou unidade de princípio universal, também as coisas têm caracteres em comum, que permitem seu reagrupamento em unidades coletivas. Somente são possíveis contatos, permutas e fusão entre afins, sendo que, nesse caso, a afinidade corresponde ao princípio do menor esforço. Vedes um exemplo na formação de vosso pensamento. O desenvolvimento conceitual de menor resistência é o que procede por associação de ideias. O pensamento é vibração e transmite-se por ondas, que somente excitam as vibrações das ondas afins. O que desperta uma ideia em vossa consciência ou memória é precisamente a presença de uma onda correspondente à ideia afim. Quando não conseguis recordar, a ideia está latente, como potencial, na vossa consciência, constituindo assim
apenas uma capacidade e disponibilidade para responder, tal como um instrumento musical que ninguém toca. Nesse estado, a ideia está em repouso, não vibra e não é sentida, estando fora daquele estado de vibração a que chamais consciência. Uma vibração afim, por tipo e comprimento de onda, pode despertá-la espontaneamente, ao passo que uma ideia diferente e longínqua, embora lógica e sistematicamente próxima, não poderá jamais ressuscitá-la. O princípio geral de ordem diferencia-se segundo o princípio de dualidade, tornando-se lei de simetria, lei de compensação e lei de reciprocidade, enquanto no movimento passa a ser ritmo, lei pela qual todo o universo funciona por meio de ritmos, desde os fenômenos astronômicos até os psíquicos, dos fenômenos químicos até os sociais. Rítmico é o devenir, periódico é o transformismo em todos os campos. A evolução, em seu processo de distinção das formas, é também diferenciação de ritmos. O princípio de ordem é princípio de equilíbrio. Vede no universo que tudo não só está em seu lugar, mas também se equilibra espontaneamente. Observai em tão complexo mundo que existe um lugar para vosso esforço, proporcional às vossas forças. O acaso não pode produzir esses equilíbrios. E é essa proporcionalidade que, se não vos garante o ócio, garante-vos a vida. É essa proporcionalidade que vos impõe um esforço adequado, mas vos assegura o indispensável. As posições que ocupais, belas ou feias, não são eternas, pois também a duração do esforço e do repouso é medida e proporcionada. Nessas leis encontrais a razão de tantos fenômenos que vos tocam tão de perto. Outros princípios, como o princípio da indestrutibilidade da substância e o princípio do transformismo universal, estão implicitamente contidos na lei de evolução e são, como já vimos, imediata consequência dela, na qual também estão inclusos o princípio de autoelaboração, o princípio do desenvolvimento cíclico, o princípio de extrinsecação do que é latente, segundo a mecânica da semente e do fruto, o princípio de inércia, que garante a estabilidade do fenômeno com a resistência da trajetória a qualquer desvio, como vedes no próprio misoneísmo, e o princípio de finalidade, que estabelece a meta do fenômeno. Outros princípios representam aspectos secundários da grande lei, e cada palavra utilizada para descrevê-la pode constituir um seu princípio particular. O princípio único pulveriza-se nos menores, nas condições mais diversas de atuação e em todas as combinações possíveis. Poderia ser acrescentado também o princípio de adaptação e de elasticidade, pelo qual cada princípio sabe modelar-se em infinitos matizes nos casos particulares, bem como o princípio de difusão e repercussão, segundo o qual cada vibração, assim como toda variação, encontra um ouvido que a escuta, um eco que a repete, uma resposta que a completa. A série dos princípios estende-se até o infinito, constituindo apenas a descrição dos infinitos momentos e aspectos do universo. Esses princípios virão espontaneamente à luz à medida que continuarmos.
Longe de ter uma finalidade apenas descritiva, esta exposição de princípios possui um significado mais profundo, que é traçar para vós as leis dos fenômenos. Uma vez estabelecido que, em muitos casos, determinado princípio corresponde à realidade, ele poderá, pela lei de analogia, não somente ser estendido a todos os fenômenos, mas também ser utilizado para completardes algum fenômeno que vos seja visível somente num determinado segmento de seu transformismo, permitindo-vos defini-lo e descrevê-lo nos trechos em que ele escapa à vossa observação direta. Individuar e agrupar os fenômenos em leis e princípios tornará muito mais fácil para vós segui-los em toda a sua extensão e, assim, escalar até o desconhecido. Por exemplo, se o princípio de dualidade vos diz que cada unidade é um par de partes inversas e complementares, podeis facilmente deduzir daí, porquanto esse princípio é encontrado em toda parte, que vosso mundo, visível e sensório, pode ser completado em sua segunda metade por um inverso mundo invisível, embora esse vos escape aos sentidos. Se o princípio da indestrutibilidade da substância e o princípio do transformismo universal vos afirmam que nada se cria e nada se destrói em sentido absoluto, mas tudo se transforma no relativo, isso significa que, assim como a criação é condição de destruição, a destruição também é condição de criação, pois os dois momentos do binômio são inseparáveis, não sendo possível para nenhum dos dois existir isolado do seu inverso, que o completa. Como consequência disto, por férrea concatenação lógica, conclui-se que tudo que nasce tem de morrer, e tudo que morre tem de renascer, que é absurda, em qualquer caso, uma criação a partir do nada, mesmo na gênese da personalidade humana, pois esse fato derrubaria todos os ritmos semelhantes que verificais nos outros fenômenos. Que se existe um ciclo de vida e de morte em todos os fenômenos, sem que a respectiva linha do devenir de cada um deles confunda-se com as demais e perca a própria individualidade, é absurdo acreditar que o fenômeno máximo em vosso mundo, dado pela personalidade humana, deva fazer exceção nesse aspecto, confundindo-se e desaparecendo só porque vos escapa no invisível, ou então que ele tenha de tomar uma direção diferente daquela do retorno cíclico, base da evolução. Não importa que seja impossível para vós tocá-las diretamente com as mãos, pois essas conclusões vos são impostas pela lei de equilíbrio e pelos princípios de dualidade, de indestrutibilidade, de transformismo e de analogia, combinados em conjunto. Estes princípios existem como leis dos fenômenos e podem ser objetivamente controlados. As outras leis concorrem e convalidam o conceito, completando-o. Elas constituem um organismo, de modo que ao tocardes uma, tocais mais ou menos todas, encontrando-as em toda parte ligadas entre si. Assim, manifesta-se a lei de causalidade, que regula os efeitos de vossas ações e as concatena todas naquela linha progressiva bem definida de transformismo, à qual chamais vosso destino. Essa lei proporciona o efeito à causa,
excluindo qualquer possibilidade de derivação daquilo que é eterno por obra de uma quantidade temporal. Nisso fica implícita a lei de continuidade, que, combinada com a lei de causalidade, vos garante ser absurdo o aparecimento brusco de um fenômeno sem uma longa maturação, ainda que esta seja subterrânea e invisível. Um tão complexo organismo de leis como este que vos descrevi arremessa imediatamente ao absurdo qualquer violação dos princípios, eliminando-a por impossibilidade lógica. Só há lugar para desordem no particular, mas trata-se de uma desordem aparente, condição de uma ordem maior. Na grande máquina do universo, nada pode escapar aos princípios que regulam o seu perfeito funcionamento. Sem dúvida, para vós, mergulhados no mundo dos efeitos, no imediato contato com o relativo e o particular, o universo pode parecer uma confusão caótica e inextricável. No entanto, vedes que entre tanta destruição, tudo sobrevive e que, apesar de tantos movimentos em todas as direções e da diferenciação do princípio único em tantos momentos diferentes, o ritmo é reconstruído perfeito, graças aos três grandes princípios: o princípio de unidade, o princípio de ordem e o princípio de equilíbrio. Agora que vos ensinei o caminho da síntese, quanto mais alto subirdes, mais evidente sentireis o monismo no todo e a estrutura conceitual no processo genético. No universo, tudo se harmoniza num imenso concerto de todas as criaturas, de todas as atividades e de todos os princípios. Não vos isoleis em vosso pequeno eu, naquele separatismo que vos limita e vos aprisiona. Compreendei essa unidade, lançai-vos nessa unidade, fundi-vos nessa unidade e vos tornarei imensos. Acima do estridor do contraste e da luta, ouvireis cantar um imenso ritmo majestoso. Assim como a força de gravitação liga indissoluvelmente as unidades físicas que giram nos espaços, também a unidade de conceito diretivo liga todos os fenômenos numa indissolúvel solidariedade, tornando todos os seres irmãos entre si. Este universo, tão instável, no entanto sempre equilibrado, tão diferenciado no particular, no entanto tão compacto no conjunto, tão rígido em seus princípios, no entanto extremamente elástico, tão resistente a qualquer desvio, no entanto sensibilíssimo, é uma grande harmonia e uma grande sinfonia, onde miríades de notas diferentes, desde o roncar do trovão aos cataclismos estelares, do turbilhão atômico ao canto da vida e da alma, harmonizam-se num único hino que diz Deus. Final do capítulo 40.